Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, a nossa primeira aula sobre vetores, hein? Nessa aula a gente vai ver o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, quais são as diferenças entre elas, o que são vetores e como que a gente representa esses vetores. Beleza? Vamos lá? Bom, grandezas escalares e grandezas vetoriais, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que uma grandeza física é qualquer coisa que eu possa medir. E medir é comparar com algo que foi escolhido como padrão. Tranquilo? Então, essas grandezas escalares e grandezas vetoriais são coisas que a gente consegue medir, mas tem uma diferença entre elas. Ó, a grandeza escalar é aquela grandeza que vai ficar caracterizada por um valor numérico, um número real, positivo ou negativo, seguido de uma unidade de medida. Então, por exemplo, quando eu falo a massa de uma pessoa, minha massa, 95 quilogramas, já tá bom, não preciso dar mais informação, você sabe que está um pouquinho acima do ideal. A altura de uma pessoa, minha altura, 1,78 m de altura. Beleza, você já sabe que eu não sou gigante, mas também não sou anão. Eu tenho uma altura média de uma pessoa, de um adulto, certo? A temperatura, quando eu falo que a temperatura média em Rio Preto, 40 graus Celsius na sombra, a gente já sabe que aqui é quente pra caramba. Vê que para essas grandezas escalares, eu dei o valor e a unidade de medida, eu já sei tudo que eu precisava saber sobre essa grandeza. Não está faltando mais nenhuma informação. Tranquilo? Agora, as grandezas vetoriais são aquelas grandezas que, para serem completamente caracterizadas, para ser completamente descritas, além do valor numérico seguido da unidade de medida, ela precisa de mais informações, ela precisa de uma direção e um sentido. Por exemplo, eu falo lá a velocidade de um carro, estou andando no meu carro com uma velocidade de 100 km por hora. Tá bom, mas para onde que eu estou andando com esse carro com essa velocidade de 100 km por hora? Vê que faltou essa informação. Quando eu falo que eu vou fazer um deslocamento de 2 metros, mas para onde que eu vou me deslocar 2 metros? Eu vou me deslocar 2 metros para frente, 2 metros para trás, 2 metros para a direita ou 2 metros para a esquerda. Vê que além do valor e da unidade de medida, eu tenho que dar direção e sentido, senão a informação fica incompleta. Mesmo caso de força, quando eu vou aplicar uma força sobre um objeto, eu tenho que falar qual é o valor dessa força e para onde que essa força foi aplicada. Tranquilo? Então a diferença básica entre grandezas escalares e grandezas vetoriais é que nas grandezas escalares eu dou o valor da grandeza e a unidade de medida, já dei a informação completa, não está faltando nada. Agora, para as grandezas vetoriais, além de dar o valor e a unidade de medida, eu tenho que dar a direção e o sentido, eu tenho que falar para onde que essas grandezas estão sendo dirigidas. Tranquilinho? E os exemplos, a gente tem vários exemplos. Eu coloquei só alguns aí. Beleza, galera? Gente, um vetor, o que é isso? Um vetor é um ente matemático que é caracterizado por um comprimento, que vai representar o módulo do vetor, o valor numérico desse vetor, por uma direção e um sentido. O vetor foi criado na matemática justamente pela necessidade física que a gente tem para representar essas grandezas, que além do valor numérico precisa ter uma direção e um sentido. Tranquilo? Pessoal, esse vetor ele vai ser representado por um segmento de reta orientado. Então tem que lembrar, um segmento de reta é um pedacinho de uma reta que eu sei onde começa e sei onde termina. Então tem como eu determinar o tamanho desse segmento de reta. O tamanho desse segmento de reta a gente vai ver que representa o módulo do vetor, o valor numérico do vetor. Tranquilo? E quando eu digo que ele tem que ser orientado, eu tenho que falar para onde que esse segmento de reta está sendo dirigido, certo? Ó, considere um segmento de reta AB ali. Esse segmento de reta, ele começa no ponto, do ponto A até o ponto B, tranquilo? Quando eu falo do comprimento do segmento de reta, ali, o tamanhozinho desse segmento de reta B, eu estou falando do módulo do vetor. Então, o tamanho do segmento de reta representa o valor numérico, representa o módulo do vetor. Quanto maior for o segmento de reta,
maior vai ser o módulo do vetor. E quanto menor o segmento de reta, menor o módulo do vetor. Módulo a gente também chama às vezes de intensidade, tá, pessoal? Então, módulo e intensidade é o valor numérico desse vetor. Tranquilo? Outra coisa ali, olha, quando eu olho esse segmento de reta, ele tem uma certa direção. Para eu dar a direção desse segmento de reta, eu tenho que pegar uma reta que a gente chama de uma reta suporte. Então, eu vou pegar ali uma reta R', essa reta R' ali, observa que o segmento de reta AB está formando um ângulo ali que eu estou chamando de ângulo θ. A direção desse segmento de reta, então, é a direção que forma um ângulo θ com aquela reta suporte R. Tranquilo? Geralmente os vetores ali, quando a gente for olhar a direção, ou eles vão estar na horizontal ou vão estar na vertical. Tranquilo? Dificilmente a gente vai precisar dessa reta suporte, mas é bom lembrar que para dar a direção do vetor, eu preciso de um referencial que é a tal da reta suporte. Certo? Pessoal, a orientação desse segmento de reta vai dar o sentido do vetor. Então, eu posso falar que o segmento de reta está orientado no sentido de A para B ou de B para A, certo? Quando eu colocar ali a flechinha, observa que a flechinha está indicando que o segmento de reta está indo do ponto A para o ponto B. Então, ali eu vou ter um vetor que o sentido vai de A para B. Tranquilo? Quando eu souber qual é o módulo, qual é o valor numérico do vetor, qual é a direção desse vetor e qual é o sentido desse vetor, eu sei tudo que eu precisava saber sobre o vetor. Então lembra que a gente tem que ter essas três características para determinar o vetor. Módulo, que é o valor numérico, que é representado pelo tamanho do segmento de reta, a direção e o sentido. Tranquilo? Pessoal, o vetor a gente vai ter que dar um nome para ele, né? Acabou de nascer, vou ter que dar um nome para o bichinho. Geralmente, o nome do vetor vai ser indicado por uma letra acompanhada por uma seta em cima da letra. Então, ali, ó, eu quero chamar aquele vetor de vetor V1 ou vetor AB. Então, observa que eu coloquei ali, olha, V1 em cima eu coloquei uma seta. Eu coloco a seta em cima do nome do vetor, do segmento de reta, então esse segmento de reta está representando um vetor. Ou eu também posso chamar de vetor AB, porque eu já falo que ele começa no ponto A e termina no ponto B. Tranquilo? Então, dá uma olhada ali, ó. Aquele vetor eu quis chamar de vetor V1 ou o vetor AB. O módulo desse vetor vai ser dado pelo tamanho do segmento de reta, a direção daquele ângulo θ ali com a reta R em suporte e o sentido é indicado pela seta que eu coloquei no segmento de reta, naquela seta grandona vermelha. Tranquilo? Observação, hein? Sempre o nome do vetor, a setinha ali em cima do vetor vai estar daquele jeitinho, na horizontal para a direita. Lembra que ali vetor V1, vetor AB é o nome do vetor, mas o vetor mesmo é aquela seta grandona vermelha. Tranquilo? Pessoal, observação ali, ó. O módulo do vetor a gente pode representar de duas maneiras. Ou daquela primeira forma que eu coloquei ali, entre as barrinhas de módulo, com o nome do vetor e a flechinha em cima. Então ali eu leio módulo do vetor V, ou só o nome do vetor sem a flechinha em cima, sem estar entre as barrinhas de módulo. Então, quando eu já sei que eu estou falando de um vetor e quero saber o módulo desse vetor, às vezes eu coloco só o nome do vetor sem a flechinha em cima. Então, isso indica que eu quero saber só o tamanho dele, tranquilo? Exemplo ali, ó, tem aquele vetor V. Para descobrir o módulo dele, eu poderia pegar uma régua e medir o tamanho dele. Observa que ali, se essa régua tiver graduada em centímetros, em milímetros ali no caso, né, eu vou ter o tamanho desse vetor V, o módulo do vetor V vai ser igual a 2 centímetros. Então, eu posso colocar vetor V com a flechinha em cima entre as duas barrinhas de módulo, ou só o V indicando que é um vetor, sem a flechinha em cima para falar que eu quero saber só o módulo, só o tamanho desse vetor. Tranquilo?
Outro exemplo ali, eu tenho um vetor A, coloquei a régua, vou medir o tamanho dele, observa que ali deu 1 centímetro, então o módulo, o tamanho do vetor A é igual a 1 centímetro. Observa que eu posso colocar entre as barrinhas de módulo com a flechinha em cima, ou só o nome do vetor sem a flechinha em cima, só que aí eu não posso colocar as barrinhas de módulo, tranquilo? Porque senão seria pleonasmo, certo? Bonito, né? Pessoal, outra observação, olha, dois vetores são iguais quando eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Observa ali, peguei dois vetores, olha, vetor V1, vetor V2. Quero descobrir o tamanho deles, coloquei lá uma régua, medi o tamanho do vetor V1, o tamanho do vetor V2, os dois deu 2,9 centímetros. Então, o primeiro passo já foi para eles serem idênticos, tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Só que além disso, tem que ter a mesma direção. Então, vou ver se eles formam o mesmo ângulo com a tal da reta suporte. Então, tá lá, vetor V1, vetor V2, coloquei a reta suporte. Observa que o ângulo que esses vetores formam com essa reta suporte é o mesmo ângulo θ. Então, esses dois vetores são paralelos. Se eles são paralelos, eles têm a mesma direção. Então, o segundo passo já foi. Falta o terceiro, ver se eles têm o mesmo sentido. Então, vou pegar lá o meu vetor V1. Eu vou usar uma rosa dos ventos para determinar o sentido desse vetor V1. Observa que ele está entre a direção norte e a direção leste. Então, ele está no nordeste, certo? Aí eu pego o meu vetor V2. Quando eu coloco o meu vetor V2 ali na rosa dos ventos, eu observo que ele também está entre as direções norte e leste, ou seja, nordeste. Então, esses dois vetores apontam o nordeste, tem o mesmo sentido. Se os vetores têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, então esses vetores são iguais. Tranquilinho? Terceira observação, vetor oposto. Um vetor oposto é um vetor que tem o mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido contrário. Observa ali, eu tenho um vetor V, amarelão, para a direita, na horizontal. O vetor menos V está na horizontal, só que para a esquerda. Observa que o tamanho desses dois vetores ali é o mesmo, olha. Módulo do vetor V é igual a 4. O módulo do vetor menos v também é igual a 4 centímetros. Pessoal, lembra que módulo de um número é sempre valor positivo. Quando eu falo do módulo de um vetor, eu quero saber o tamanho desse vetor. Não existe tamanho negativo. Tranquilo? Então, observa que esses dois vetores têm ali o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção. Os dois estão na horizontal. Só que os sentidos são opostos. O vetor V está indicado o sentido dele da esquerda para a direita, o vetor menos V vai da direita para a esquerda. Então, observa que vetores opostos são aqueles vetores que só possuem sentidos opostos, mas o módulo é o mesmo, a direção é a mesma. Tranquilinho? Facinho? Pessoal, qualquer dúvida, vamos papear. Valeu, brigadão. Aú!